hoje para o Salmo 125, Salmo de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Os salmos de romagem, eles representam os sentimentos do povo de Israel. Quando o povo estava adentrando a cidade santa. O saltério, na verdade, é o livro de hinos do povo de Deus. Os 150 salmos, eles formam o saltério, o inário do povo de Deus. Mas dentre estes hinos, existe um pequeno grupo de hinos, de 15 hinos, 15 salmos, que são chamados salmos de romagem, por causa da romaria que ele representava quando o povo de Deus estava em procissão rumo à cidade santa, a Jerusalém, ao templo, e esses salmos eram 15 deles. 15 salmos também representando os 15 degraus que davam acesso ao templo. E eles também são chamados salmos de degraus, por conta de que Jerusalém estava assentada sobre uma montanha. Ela estava no alto, Jerusalém estava no alto. Era uma cidade construída sobre a rocha, por assim dizer. E então a elevação que os peregrinos tinham de chegar até Jerusalém, eles iam cantando esses salmos que chamaram de salmos dos degraus, ou salmos da ascensão, os salmos da peregrinação. Eles iam durante as festas principais, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Estas eram as principais festas do povo de Israel, que eles tinham como meta, como obrigação, como dever, como satisfação, como alegria, prazer em estar na casa do Senhor durante essas festas. Tanto é que um desses salmos, ele relatou isso no Salmo 122. Ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era o prazer do peregrino, o prazer do homem e da mulher de Deus, estar na comunhão do Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor. Então o Salmo 125 nos fala de dois grupos de pessoas, a princípio, antes de ele abordar sobre o tema principal, que é a fé inabalável do peregrino. Ele vai nos apresentar dois grupos de pessoas. Então o primeiro grupo de pessoas aqui a ser relatada pelo salmista são aqueles que confiam no Senhor. Mas o outro grupo de pessoas está lá na parte final. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas. Então tem um grupo daqueles que confiam no Senhor e aqueles que se desviam do Senhor. E nessa noite, a palavra de Deus nos confronta, nos desafia a que nós possamos dar resposta para ela. Em qual desses grupos nós estamos? A qual grupo você pertence? O grupo daqueles que confiam no Senhor? Ou o grupo daqueles que se desviam
para as sendas tortuosas. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, impactante. É muito clara aqui a passagem quando fala desses dois grupos de pessoas, os que confiam no Senhor e os que se desviam para as sendas tortuosas. Então é um salmo de encorajamento, mas também é um salmo de desafio para todos nós. Então o salmo fala da fé inabalável do peregrino. A fé inabalável do peregrino o mantém, num primeiro momento, irmãos, verso 1 ainda, o mantém firme. Olha só, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então a fé inabalável do peregrino aqui é aquela fé que o mantém firme. E é nessa fé que nós também devemos nos espelhar. Essa fé que nos mantém firme, nos mantém inabalável, apesar das situações que nos ocorrem, apesar das lutas que passamos, apesar das enfermidades que atravessamos. Essa fé nos mantém firmes. Ela não é uma fé que deságua num medo, em algo amedrontador, que desesperador. Não, mas é uma fé que nos mantém firmes num propósito, sabendo em quem temos crido. Então nós cremos naquele que é fiel, num Deus que é poderoso, num Deus que é amável, num Deus que é onisciente, num Deus que é onipotente, sabe de todas as coisas, e esses atributos do Senhor são suficientes para nos manter firmes nas suas promessas. Então, aqueles que confiam no Senhor têm, assim como o peregrino, uma fé que o mantém firme no primeiro momento. Irmãos amados, como alguns já souberam, ontem eu estive lá na igreja do Pé do Galo e ao sair daquela igreja, eu fiz um lanchezinho em família e não sabia que iria fazer-me mal aquele lanche. E na madrugada eu fui tomado por uma dor muito forte. E eu, depois de 4 horas da manhã, ainda escuro, chovendo, frio, eu fui levado pela minha querida esposa para um hospital para ser socorrido por essa dor que não passava, porque ela me deu em casa um medicamento, mas não passou a dor, e eu fui levado para esse hospital. Nesse hospital recebi os primeiros socorros, mas lá não tinha um exame que deveria ser feito, e eu fui encaminhado para outro hospital ainda no meio da noite, e chegando de manhã praticamente no outro hospital, nós pudemos ali esperar ser medicado e tudo, acompanhar aquilo lá para fazer aquele exame que era uma tomografia do abdômen. Agora, olhando para a fé do peregrino, aquela fé que o mantém firme, essa é a fé que a gente precisa estar trabalhando em nossa vida. A fé que nos mantém firme, apesar das enfermidades, apesar das doenças. Irmãos, a fé do peregrino é essa fé que o mantém firme, o mantém alegre, apesar das circunstâncias. É aquela fé que fez o apóstolo Paulo, diante da notícia que seria morto, que estava no corredor da morte, ele ia ser morto mesmo pelo imperador. É a fé que o levou a dizer para os irmãos da igreja: irmãos,
Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E diz mais, no versículo 5 ele diz assim: sede conhecida diante de todos a vossa moderação. E no versículo 6 ele continua dizendo: não estejais ansiosos de coisa alguma, antes, porém, apresentai diante de Deus as vossas petições com súplicas e orações com ação de graças. Note agora como ele conclui essa palavra para os irmãos. Ele que estava preso, ele estava aguardando a morte, e ele fala para os irmãos que estavam livres, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, é esta fé do peregrino que nos mantém firmes. É a fé do peregrino que fez, como estou vendo aqui, o pastor Jânio passar pelo vale da sombra da morte e voltar à vida para testemunhar desse Deus que é fiel e que o mantém firmes apesar das circunstâncias da vida. Qual é a primeira característica da fé inabalável? É essa firmeza no Senhor Jesus, apesar das circunstâncias da vida. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Ora, Jerusalém era uma cidade construída em volta de montes. E aqueles montes estavam como se dando proteção à cidade de Jerusalém. Quando você vai para a cidade serrana, por exemplo, você tem ideia do que eu estou falando. Cercada de montes, de montanhas, você tem ideia do que eu estou falando. Jerusalém era uma cidade cercada por montes. Os montes eram como guardiões da cidade de Jerusalém. E o que é que o salmista está falando? Irmãos, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Por isso que a fé de vocês, peregrinos, que também estão caminhando para a cidade santa, deve ser uma fé inabalável, uma fé firme. Assim como Jerusalém está cercada de montes, assim a sua vida está cercada pela proteção desse Deus que é todo-poderoso. Por isso que nós não devemos desconfiar, desacreditar, não devemos ter um coração incrédulo diante da ação desse Deus em nossas vidas. Agora vamos para a segunda característica, versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então a fé inabalável no primeiro momento nos mantém firmes, no segundo momento aqui nos mantém obedientes. Olha, o cetro dos ímpios, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? O cetro dos ímpios é o governo dos ímpios, é o poder dos ímpios, é a ação dos ímpios sobre a sua vida, é o domínio dos ímpios sobre a sua vida, seja num trabalho secular, seja numa atividade que você exerce, que você lidar com pessoas ímpias, que elas te humilham, te oprimem. Pense no povo de Deus lá no Egito, sendo oprimido pelo faraó. Pense no povo de Deus lá na Pérsia, sendo oprimido também, envergonhado pelo Amã. Pense no povo de Deus durante a peregrinação no deserto, vivendo opressões, humilhações, dificuldades. O que é que a promessa de Deus está dizendo aqui?
que o cetro dos ímpios, o governo dos ímpios, o domínio dos ímpios não prevalecerá para sempre sobre a vida dos justos. Não prevalecerá. Há um momento que ele vai ser aniquilado, destruído. Há um momento que vai parar. Há um momento que isso tudo vai acabar. E aí compete ao justo, ao peregrino, viver uma fé inabalável que o mantenha obediente. Olha, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O justo não tem que fazer nada. O justo não precisa agir para combater o ímpio na sua maldade, mas tão somente obedecer ao Senhor Jesus. E obedecendo ao Senhor, ficando calado, dando a sua silêncio por resposta, Deus vai chegar com providência na sua vida. Então a fé inabalável, ela nos mantém firmes, ela nos mantém obedientes à palavra do Senhor Jesus. Obedientes. Terceira característica dessa fé inabalável, ela nos mantém numa vida de oração. Veja o versículo 3. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. A fé inabalável nos mantém firmes, não esqueçam. A fé inabalável nos mantém obedientes à palavra de Deus. A fé inabalável nos mantém perseverantes na oração. Porque a oração é a arma da nossa vitória, irmãos. A oração é a chave que abre as portas dos céus. É a oração que vai nos sustentar no dia escuro da alma, mantendo a nossa fé inabalável nesse Deus que tudo pode, porque Ele está nos céus e tudo faz conforme lhe agrada. Ele é o Deus, refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Eu gosto do apóstolo Paulo falando aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, irmãos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, qual é a terceira característica da fé inabalável, irmãos? É uma fé que persevera na oração. Persevera na oração. Ontem eu falava na igreja lá no Pé do Galo, que eu olhava para a biografia de homens como John Bunyan, um homem de oração, um homem que se levantava ainda escuro para buscar a face do Senhor, e ele tinha por meta isso. Ele se entristecia, ele ficava chateado quando ele não se levantava primeiro do que qualquer pessoa para fazer outra atividade, porque ele entendia que a oração para ele era a atividade mais sublime e importante da vida dele. Dos homens que nós poderíamos citar, homens que devotaram a sua vida à oração, à piedade, à comunhão com o Senhor, a buscar a comunhão com o Pai por meio do Filho. Essa é a atividade primordial do cristão, desenvolver uma vida de comunhão com o Pai. E isso tudo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos queridos, a quarta e última característica dessa fé inabalável está no versículo 5. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. E agora o que é que diz o texto? Para Israel tem paz sobre Israel. Essa fé inabalável nos mantém em paz, porque nós servimos ao Deus que é o príncipe da paz. Ele que
tem para nós essa paz é Irene, a paz que está acima das circunstâncias. Não é apenas a paz Shalom, que o cumprimenta, que diz paz, paz, Shalom, Shalom. Não é simplesmente esta paz, mas é a paz é Irene, é a paz que está acima do cumprimento, é a paz que está acima das circunstâncias. É a paz que mesmo enfermo, ele pode ter paz no seu coração. É aquela paz que mesmo você sem dinheiro, você tem paz no seu coração. É aquela paz que você pode estar desempregado, mas você tem a paz no seu coração. Você pode não estar casado, ou estar solteiro, ou enfim, viúvo, mas você tem a paz no seu coração. Essa é a paz Irene. Essa paz que brota de uma fé inabalável. A fé inabalável do peregrino, meus irmãos, nos mantém, primeiramente, como? Firmes. Segundo, ela nos mantém obedientes a Deus e a sua palavra. Em terceiro lugar, ela nos mantém perseverantes na oração, na comunhão com Deus, naquilo que os puritanos costumavam chamar de busca pela santidade, trabalhar a piedade, encontrar tempo para ser santo. E por fim, a fé inabalável nos mantém em paz com nosso Deus. Haja paz no meio de ti, ó Israel. Que haja paz no teu coração, querido irmão, querida irmã. Não sei, de repente você pode estar passando, atravessando na sua vida, passando pelo vale, talvez na enfermidade, talvez no desemprego, talvez em outra circunstância qualquer, mas saiba que se você é um peregrino que caminha em busca da cidade santa, a fé inabalável do peregrino deve te manter firme, te manter obediente, te manter perseverante na oração e com a paz de Deus no seu coração. Amém?